incentivo ao profissional farmacêutico. Você que é referência para muitos profissionais farmacêuticos, incluindo a mim, que fui seu aluno, estagiei com você, aprendi muito com você e continuo aprendendo, né? Com toda essa sua experiência de quase 50 anos, quase meio século de profissão farmacêutica, né? Parabéns por você estar nesse pique que você ainda tem para levar essa profissão e lutar por ela cada dia mais. Muito bem, eu queria passar a palavra então para o Dr. Marcos Machado Ferreira, meu querido colega farmacêutico, meu querido amigo, presidente do CRF São Paulo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ele quiser falar. Está em casa, Marcos, você fica à vontade mesmo, né? Eu sei que o tema é academia virtual, é o ponto principal, mas assim, você tem total liberdade aqui, eu quero que você se sinta completamente em casa, como eu me sinto quando estou junto com vocês no CRF São Paulo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Queria primeiro agradecer pelo convite aí e essa oportunidade de estarmos fazendo essa parceria junto. Cumprimentar você, que tem sido um amigo, realmente um parceiro muito grande. Dr. Luiz, à frente do Conselho Regional do Espírito Santo. Desde que assumiu, nós temos mantido uma relação muito bacana. Isso para nós também, não só enriquecedor, para os estados envolvidos, mas porque mostra de fato uma união dos conselhos e isso é importante para o sistema conselho. Cumprimentar toda a sua diretoria, Dr. Gustavo Martinelli, seu vice-presidente, Dr. Leandro Passo, diretor tesoureiro, a doutora Denise Oliveira, secretária-geral, e o Dr. Gedaias, que é o nosso conselheiro federal do Espírito Santo, mas eu sempre digo que o conselheiro federal, ele representa, na verdade ele é eleito por um estado, mas representa todo o sistema, toda a profissão lá dentro do conselho, porque são para os conselheiros federais que nós nos reportamos quando precisamos de alguma coisa. E o Gedaias tem sido sempre uma pessoa calma, tranquila, como tem falado aqui, muito otimista e também de uma generosidade muito grande. Todas as vezes em que precisamos conversar, o Dr. Gedaias está à disposição. Dr. Gedaias, parabéns também aí pelas palavras e obrigado, viu, por todo o suporte que dá ao sistema conselho que precisa muito. Nós estamos na semana do Dia Internacional do Farmacêutico. É um evento importante, todos os conselhos estão se movimentando e eu acho que o Dr. Luiz e o Dr. Gedaias foram muito felizes nas palavras, né? Evidentemente que nós temos dificuldades na profissão, como todas têm, todas passam por momentos de dificuldades e de mudanças, né? Mas nós temos avanços, sim. Tivemos avanços, é necessário comemorar, porque as profissões, ela, em alguns momentos, elas também têm pontos que se encontram ali e acabam convergindo entre elas e dificuldades para poder avançar em alguns procedimentos e também serviços. Mas, apesar de tudo isso, nós temos enfrentado, o Conselho Federal tem enfrentado. Então, é preciso ter um pouco de calma e olhar para frente e também verificar o que tem sido feito nos últimos anos para que a gente possa avançar como profissão em todas as áreas. Porque não é só a área de farmácia, drogaria, não é isso. A profissão é composta, como disse o Dr. Gedaias, de muitas outras áreas de atuação e isso tem conseguido, sim, ser um avanço para nós. Nós estamos também diante de duas consultas públicas importantes, que é a 911, que revê a RDC 44, e isso para nós da área de farmácia é importantíssimo, e temos a 912, que revê a resolução 302, que é uma demanda também antiga, uma solicitação antiga do setor. Porém, a 912, nós, de fato, de laboratórios de análises clínicas, estamos aí com uma dificuldade muito grande e com essa consulta pública e estamos pedindo para que seja revisto pela Anvisa. É uma luta que os farmacêuticos em geral devem participar aí conosco. Doutor Luiz, eu agora, se você me permitir, gostaria de fazer a apresentação da Academia Virtual, que é um projeto aqui do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e que, nesse momento, nós entendemos por bem, toda a diretoria, que, aliás, minha diretoria é composta pelo Dr. Marcelo Polacou, meu vice-presidente, a doutora Luciana Caneto, minha secretária-geral, e a doutora Daniele Marini, que também é da área de educação, minha diretora tesoureira. Nós entendemos que, por bem, ainda mais nesse período de pandemia, onde os farmacêuticos acabaram também tendo as dificuldades para poderem estar se capacitando presencialmente, liberar o conteúdo da nossa academia virtual para todos os farmacêuticos do Brasil, para que pudessem estar aí
se capacitando. Entendemos que é uma colaboração também da nossa parte, num momento tão difícil, não só para os farmacêuticos, mas para a sociedade em geral. Como você mesmo disse, a pandemia se expandiu, o isolamento social se expandiu muito além daquilo que nós podíamos imaginar, e para que possamos também contribuir um pouquinho, nós estamos fazendo a liberação da academia virtual para todos os CRFs que têm interesse, e tem sido muito bem aceito no Brasil inteiro. A gente espera poder contribuir com a capacitação dos colegas no geral. Então eu vou colocar em tela, vamos ver se eu consigo aqui projetar. Consegue visualizar, Luiz? Perfeito. Então, deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Perfeito. Bem, a todos os farmacêuticos que estão assistindo nesse momento também, a Academia Virtual é um projeto do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, além da minha gestão. Já vem de muito tempo, vem desse grupo que vem à frente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, que entendeu que investir na capacitação do farmacêutico era uma demanda necessária e por isso criamos, além dos cursos presenciais, a Academia Virtual para que pudesse ter uma facilidade de acesso para todos aqueles que não podem, muitas vezes, estar num curso presencial, seja aqui na capital de São Paulo, seja no interior, mas os colegas, tem alguns que trabalham em regime aí, até de plantão, então dificultava muito, por isso esse conteúdo foi para um ambiente virtual onde nós pudéssemos deixar à disposição o tempo inteiro, né? O objetivo era justamente esse, capilarizar o conhecimento, atingir o máximo possível de profissionais, visando aí a atualização e aperfeiçoamento. Nós temos na nossa academia virtual campanhas de saúde, capacitações, cursos, fiscalização orientativa, que é a forma que nós encontramos aí também de poder ajudar os colegas para que pudessem se orientar quanto à fiscalização e nós também levarmos a eles o que é que nós fazemos da fiscalização. Não é a fiscalização punitiva, e sim orientativa. São mais de 60 atividades e mais de 450 vídeos. Acredito que tem até mais agora, porque já fizemos alguns outros vídeos também. As campanhas disponíveis são contra a Zika e chikungunya, coronavírus, febre amarela, H1N1, sarampo, sífilis, tem diversas. Nutrição nas pessoas nas diversas fases da vida. Aliás, essa capacitação é muito boa, excelente. Farmacêutico, consultório farmacêutico, implantação de consultórios farmacêuticos. O Dr. Gedaias falou há pouco sobre a questão da consulta farmacêutica, da farmácia clínica. Nós temos essas duas capacitações, tanto nos aspectos legais como na implantação, formação em políticas públicas, semana de assistência farmacêutica, que é uma semana que nós instituímos em São Paulo, onde os farmacêuticos vão até os colégios, as escolas, para poder falar da profissão e de temas ligados à saúde pública. Assédio moral e direitos do farmacêutico, nós fizemos essa capacitação voltada para a questão legal dos direitos do trabalhador farmacêutico, foi muito bem aceita. Oportunidades no novo cenário trabalhista, quando houve a mudança da legislação trabalhista, nós já fizemos essa capacitação para poder ajudar. Prescrições eletrônicas, que é o grande tema agora, né, de debate, como é que fica essa questão de prescrição eletrônica, fizemos também um vídeo sobre isso. Teste rápido, passo a passo. Terapia antimicrobiana, um assunto muito discutido, até porque depois da Covid ainda nós vamos ter que discutir muito sobre isso. Cursos disponíveis, acompanhamento farmacoterapêutico, são muitos, viu, gente? Muitos cursos. Cuidado farmacêutico em diabetes, em obesidade, dislipidemia, enfim, nós temos... cuidados farmacêuticos em pacientes com asma e DPOC. Nós estamos agora fechando uma parceria com a Upjohn, que é um departamento da Pfizer, para podermos fazer, para capacitar os colegas especificamente em doenças pulmonares, também já deve estar disponível a partir do mês que vem. Avaliação de exames laboratoriais para acompanhamento farmacoterapêutico, e a questão dos exames nunca foi se discutido, né? A sociedade nunca discutiu tanto exames como nesse momento de pandemia, então é importante para a gente estar capacitado. Farmacêutico na imunização e administração de vacinas, interações de medicamentos com álcool e alimentos, são muitos. Como vocês podem ver na tela, tem cursos para todas as áreas de atuação do farmacêutico. Nós procuramos não deixar nenhuma área sem algum tipo de curso, algum tipo de capacitação. Na gestão, boas práticas farmacêuticas na manipulação de medicamentos veterinários. Nós tivemos aí um revés, como diz o doutor
GEDAIAS. No entanto, estamos batalhando para manter esse âmbito de atuação do profissional farmacêutico, como montar uma farmácia passo a passo para aqueles que têm interesse em montar o seu próprio negócio, boas práticas de homeopatia, controle de qualidade em processos físico-químicos do estabelecimento farmacêutico. Enfim, nós temos muitas áreas e todas elas contempladas nos cursos, nas capacitações que nós temos desenvolvido ao longo de todos esses anos. Prescrição farmacêutica, responsabilidade técnica, às vezes... aqui é a nossa parte de fiscalização orientativa. Então, onde nós falamos, responsabilidade técnica versus legislação vigente, distribuição, transporte, farmácia, indústria, vídeos com orientações sobre diversos temas, enfim. E nós criamos, no início desse ano, um projeto também, que é o Dia do Farmacêutico, em comemoração ao Dia do Farmacêutico. Todo dia 20 de cada mês, nós lançamos um tema novo na Academia Virtual. Então, 20 de setembro tem um novo tema, 20 de outubro será um novo tema, enfim. A cada dia 20, em comemoração ao nosso Dia do Farmacêutico, Dia Nacional do Farmacêutico, nós lançamos um tema novo, uma capacitação nova na Academia Virtual. Bem, como é que vocês acessam? Como é que os colegas podem acessar? Entra no site do Conselho, mas isso para os farmacêuticos inscritos em São Paulo, entram através do site do CRF São Paulo e vai até a área do ECAT, Academia Virtual, e coloca o ECAT, que é o nosso atendimento eletrônico. Mas, para os colegas do Espírito Santo, todos os farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, vão entrar por esse link aí, olha, http://ensino.crfsp.org.br/Brasil. Lá vai colocar a identificação do usuário e senha, que é o CRF e senha, que está cadastrado, aliás, o número do CRF junto ao Conselho Regional, vai inserir aí login e senha, acessar. Se porventura esqueceu o login e senha, que pode acontecer, existe aí uma área em que você pede e recebe novamente uma senha para poder acessar. Tá? Então não é difícil que isso aconteça, mas pode acessar através do site solicitando uma nova senha para poder entrar, ok? Entrou na Academia Virtual, vai pedir identificação de usuário, endereço de e-mail para poder receber. Isso é para receber, né? Desculpa, quando perde a senha e pede novamente. Acessando, tem lá, rodando, os principais cursos e capacitações que nós temos no momento e também todo o nosso menu, campanhas de saúde, capacitações, cursos, fiscalização orientativa. Você pode escolher a categoria que você deseja e entrar, muitas vezes, pelo tema que você atua profissionalmente ou então que você quer conhecer, pode ir lá e acessar dessa forma. Como vocês veem na tela, diversos são as possibilidades de capacitações. A diferença entre o que nós oferecemos, campanhas de saúde, capacitações, cursos, é que os cursos, ao final, acho que vou falar sobre isso, você acessa, todos os cursos terão os módulos e ao final será necessário responder um questionário como se fosse uma avaliação final para que você receba o certificado. Então, todos os colegas que estão assistindo, fazendo os cursos, recebem certificado daquele curso que fez. Mas, claro, tem todos os critérios e também a pontuação mínima. Aí, olha, introdução, módulo 1, módulo 2, de acordo com o curso que você escolhe, vem dessa forma para que você possa acompanhar o progresso do curso que você está realizando. Após concluir, se desejar credenciar o seu estabelecimento, para aqueles colegas que têm farmácia, não precisa ser só farmácia, né? Estabelecimentos farmacêuticos, pode ser consultório, pode ser laboratório, se quiser credenciar e receber aí o material para poder imprimir e poder fazer sua campanha de saúde, pode acessar, todo o material nosso fica à disposição para ser baixado e para poder fazer suas campanhas nas suas empresas, ok? Assistência, é um dos cursos, após o término do curso, responda a avaliação, é a forma que você tem para poder responder, tem 3 tentativas para responder a avaliação e receber o seu certificado de participação no curso, ok? E nós também pedimos que faça uma avaliação de todo o trabalho no final, para poder avaliar realmente se a academia virtual tem sido satisfatória, o conteúdo, e o que nós projetamos tem sido satisfatório para você que acessou a nossa academia. Então, por favor, sempre que utilizar a academia, procura responder
que é a forma que nós temos de melhorar esse trabalho que nós idealizamos. O módulo aí de certificado, para poder receber o certificado. Então, a emissão de certificado dependerá do cumprimento de alguns critérios descritos em cada atividade. Menos, importante deixar isso claro, a parte de curso de vacinas, de imunização. Esse, na verdade, é necessário para você poder realizar a vacina, é preciso fazer a parte prática. Então, nós não emitimos certificado. É possível ver o conteúdo, mas não certificado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu CRF, no caso, o Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, e eles tirarão algumas dúvidas, e se tiverem ainda alguma coisa que não esteja funcionando a contento ou alguma dúvida, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo fica à disposição. Então, doutor Luiz, eu queria, na verdade, dizer que é um prazer para nós estarmos aí fazendo essa parceria com vocês. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo fica realmente bastante feliz de poder estar ajudando ao sistema como um todo, mas evidentemente que nesse momento essa parceria com o Conselho do Espírito Santo. E espero que os colegas todos possam aí aproveitar bastante todo esse conteúdo, porque o conteúdo é realmente bom e é possível com isso capacitar e se preparar melhor aí para o mundo profissional. Esperamos estar contribuindo aí com vocês e naquilo que precisarem de nós, toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, como sempre, vai estar à disposição para ajudar ao sistema como um todo. Então, doutor Luiz, a diretoria toda do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, doutor Gedais, queria dizer que é um prazer e obrigado aí também pela oportunidade de divulgarmos esse trabalho que é importante. Obrigado, viu? E parabéns a vocês por esse evento maravilhoso e esse presente que vocês estão dando também aos colegas farmacêuticos do Estado do Espírito Santo. Luiz, obrigado. Marcos, nós do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, em meu nome, em nome de toda a diretoria, agradecemos ao Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, na sua pessoa e nos demais integrantes da sua diretoria. Parabéns por esse trabalho, que é um trabalho de longo prazo. Ninguém faz nada de uma hora para outra, não é? Não. Você precisa de tempo, né, para trabalhar, para realizar, e vocês vêm com um projeto de alguns anos, cada vez melhor. E eu acho muito válido a sua iniciativa de compartilhar, porque eu acho que a profissão ela tem que crescer em nível nacional, né? Não pode ficar um estado perfeito. Por mais que São Paulo seja pioneiro em muita coisa, até porque o tamanho é muito diferente, né, Marcos? Claro. Só para comparar, quantos farmacêuticos vocês têm inscritos aí no estado? Eu tive a felicidade, no ano passado, no ano 2018 para 2019, eu entreguei o CRF de número 90 mil e na semana passada, na nossa plenária, nós convidamos o farmacêutico de número 100 mil, inscrição de 100 mil aqui no estado de São Paulo, que foi uma felicidade muito grande o fato de eu poder estar à frente e entregar um número tão significativo para um colega. Foi bacana. Então, 100 mil farmacêuticos inscritos. É um pouquinho mais do que os nossos 6 mil aqui no nosso estado. Parabéns por esse grande desafio que vocês estão tocando tão bem. Muito bom. Muito obrigado mesmo, viu? É isso. Pessoal, eu espero que vocês aproveitem essa grande oportunidade que o CRF São Paulo compartilha com os farmacêuticos inscritos no CRF Espírito Santo, que é acessar esses cursos, né, para se manter atualizado, né, ou para buscar novos conhecimentos, caso não tenha uma determinada área, o que é muito bom e muito fácil de acessar. Qualquer dúvida a esse respeito, depois vocês podem acessar o Conselho através das nossas redes sociais, nosso e-mail, e esclarecer e usar mais, né, já que nós temos essa grande parceria aí. Pessoal, essa primeira etapa aqui, eu queria iniciar os agradecimentos e o encerramento para a gente partir do curso, né, de importação em tempos de pandemia. Primeiramente, agradecer ao Dr. Marcos, presidente do CRF São Paulo, agradecer ao Dr. Gedais Medeiros Pedro, nosso conselheiro federal, dar alguns avisos importantes para vocês também. O certificado pela participação nos cursos que vão acontecer essa semana, eles serão enviados por e-mail. E outra coisa, é muito importante quem está logado aqui, que esteja usando um nome diferente do seu nome, às vezes logou através de um computador de outra pessoa e está lá outro nome aparecendo para a gente,
que você vá no chat e coloque o seu nome correto, caso não esteja usando o seu nome na hora que você se logou aqui. Tá? Isso é muito importante, para que o certificado você possa receber. Eu queria destacar também aqui a presença da doutora Camila, né? Que ela sempre presente conosco através da São Camilo, onde vários futuros colegas estão participando, vários alunos estão participando, tá? Nesse momento que eles também realizam a sua semana do farmacêutico. Eu acho muito bacana, a gente já esteve lá na São Camilo participando, né, desse momento presencialmente, por conta, e ela sempre convida a gente, a Camila sempre convida a gente. Infelizmente, devido a esse momento, a gente não pode estar, mas ela fez questão de estar e trazer seus alunos aqui para já estar conhecendo um pouquinho do que é a profissão farmacêutica. Então, eu gosto muito dessa iniciativa, onde o futuro profissional já se interessa e já começa a criar amor pela sua profissão desde o momento em que ele é aluno. Bom, dando prosseguimento aí, eu queria Doutor Luiz, convidar... só lhe pedir uma gentileza. Vocês vão ter agora as capacitações aí que vão ser feitas pela doutora Débora e doutora Karina. Eu não poderei ficar até o final. Então, se você não se importar, eu gostaria de deixar minha mensagem final e me despedir de vocês. Pode ser? Pode ser, Marcos, fique à vontade. Então, olha, parabéns a você, viu, Luiz, por conduzir aí o conselho de uma forma tão dinâmica e tão bacana. Admiro muito o seu trabalho. Parabenizar a todos vocês, a diretoria. Desejar aí uma boa palestra para a doutora Débora, para a doutora Karina. Doutor Gedaias, um grande abraço, viu? Tomara que lá no Conselho Federal todos aí consigam ter a tranquilidade, a calma e também a elegância que você tem para tocar aí esses tantos assuntos tão importantes, desafios tão grandes, mas você é uma pessoa muito tranquila, eu admiro também. Só agradecer também, antes de terminar, a Sheila, sua assessora de comunicação, que foi muito simpática e muito bacana em poder me ajudar aí com tudo que foi necessário essa semana. Então, a todos vocês farmacêuticos aí do Espírito Santo, uma ótima semana. Parabéns pelo Dia Internacional do Farmacêutico também, que nós vamos comemorar na quinta-feira. E fiquem com Deus. Um grande abraço, viu? Um abraço. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, dando continuidade, então, eu gostaria agora de convidar as palestrantes aí da noite, a doutora Karina Bacelar de Castro, que vai ser a mediadora. Ela é a presidente do nosso GT de Logística, e a palestrante doutora Débora Gomes de Souza, que vai nos brindar aí com seu conhecimento a respeito de importação em tempos de pandemia, né? Será que parou? Será que não parou? Será que teve alguma alteração? E aí, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode ir fazendo pelo chat, que aí essas perguntas vão sendo respondidas ao longo desse bate-papo, né? Vai ser no estilo de entrevista entre a doutora Karina e a doutora Débora, para que a gente possa aproveitar ao máximo aí. O GT de Logística, só fazendo um pequeno parênteses aqui, é um grupo de trabalho que estuda a área de logística e contribui com o trabalho do CRF. Existem outros GTs de outras áreas, né? Aquele profissional que tem uma experiência no mercado, na sua área de trabalho, que queira participar de algum GT, pode entrar no nosso site, verificar quais são os GTs que existem e propor a participação nesse grupo de trabalho como uma forma de avançar a profissão nesses nichos de mercado, nessas áreas específicas. Então, vou passar a palavra para a doutora Karina e a doutora Débora. Meninas, é com vocês. Boa noite, pessoal. Vou começar aqui primeiro. Tá certinho? O áudio? Tá tranquilo. O áudio está certinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá dando para me ouvir certinho? Karina, a gente está te ouvindo. Eu acho que talvez você que não esteja ouvindo a gente. Se você me ouve. Tava... Agora eu escutei.
Ah, Não tá. estava ouvindo. Isso aí. Boa noite, pessoal. Eu queria... o Dr. Luiz já me apresentou aí, né? Meu nome é Karina Cailu, eu sou farmacêutica esteta e cosmetóloga. Estou aí como presidente da Comissão de Logística do CRF Espírito Santo, né? Participo também da Comissão de Farmacêuticos Estetas. E hoje a gente veio aqui para abrir aí essa Semana do Farmacêutico, né? Queria parabenizar todos os colegas farmacêuticos das diversas atuações de área, né, de atribuição ao farmacêutico, e dizer que parabenizar não somente pelo dia, mas por vocês estarem aqui presentes também, se atualizando, buscando conhecimento, que isso é muito importante para a nossa área. E queria ser breve aí também na apresentação da Débora, né? A colega farmacêutica, que inclusive já participou da comissão de logística também, junto com a gente. E ela é uma farmacêutica bioquímica pela UFES, pós-graduada em logística, ela tem atuação aí na parte de logística farmacêutica, no setor regulatório também, tem responsabilidade técnica por empresas, né, multinacionais atuantes aqui no estado do Espírito Santo, e ela também foi coordenadora da primeira pós-graduação em logística da EMESCAM. Aí eu vou passar a palavra aí para ela agora, para ela falar um pouquinho para a gente também, antes da gente iniciar, né, com o que ela trouxe de conteúdo aí sobre a importação, principalmente nessa época de pandemia. Aí, Débora, pode falar um pouquinho para a gente. Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo? Tá ok? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por parte do CRF-ES, e gostaria de parabenizar todos os farmacêuticos e fico imensamente agradecida em poder colaborar aí um pouquinho, né, do meu conhecimento, e na verdade é a minha vivência. E é isso, estou muito feliz em poder participar dessa semana aí tão festiva e tão importante para todos nós. Então, Débora, a gente recebeu já algumas perguntas, né, até da própria comissão, né, de logística, alguns colegas farmacêuticos também, né, que têm vontade de atuar nessa área, e a gente queria colocar algumas perguntas e abrir o chat também para responder outras que surgirem, né? Então, eu queria começar assim, se você pudesse falar a sua opinião aí nesse cenário de importação, se está em ascensão, como que está nessa época do Covid-19, né? E o que você está vendo no dia a dia acontecer? Então, o cenário é bom, né? Quando a gente fala de logística farmacêutica, a gente acaba abrangendo a importação, a distribuição, a armazenagem, o transporte, né? E a pandemia, ela trouxe novas empresas, principalmente empresas que atuavam no ramo eletrônico e que se interessaram pela área de produtos, por exemplo, como produtos para a saúde, é o que está em bastante ascensão. Nós temos as outras classes, né? Que é a área de medicamentos, a área de cosméticos, a área de saneantes, a área de alimentos, mas a área de produtos para a saúde, que é a mesma coisa que correlatos, ela, no momento, principalmente a questão da pandemia, pelos produtos relacionados ao Covid-19 serem classificados como produtos para a saúde, a procura é maior. E essa procura não tem nem é uma questão regional, é uma questão a nível Brasil, porque a maioria dessas empresas, elas não estão em um local só, né? Elas atuam aqui no estado, São Paulo, Rio, Santa Catarina, dentre outras cidades, né? Principalmente cidades que possuem incentivo fiscal. Mas a procura realmente é uma área que está em ascensão, a área de importação de produtos de interesse à saúde, que é uma área que todos nós podemos atuar, não só na parte de responsabilidade técnica, como a área regulatória, viabilidade de projetos e dentre outros. Então, realmente é uma área que está em bastante ascensão no momento, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente viu que está muito em alta, assim, principalmente da parte de EPI também, né, desses produtos relacionados ao Covid, né, e as próprias empresas aqui do estado do Espírito Santo, as grandes também, né, entraram em contato aí,
até na Federação das Indústrias também, né, buscando aquelas empresas que podiam estar atendendo nessa demanda, porque eles estavam buscando fora também, né? Então, assim, cresceu, acho que para todo o mercado, né? Porque, na verdade, todas as empresas precisam tomar as medidas, né, de precaução aí do Covid. E, Débora, explica para a gente sobre, no caso do farmacêutico, que tem interesse, quer atuar, né, no segmento de importação, como é que o farmacêutico pode atuar, as atribuições e áreas que ele pode estar desenvolvendo? Sim. Então, o farmacêutico, primeiramente, né, quando a gente fala de todas as classes, né, o farmacêutico ele vai gerenciar, né, o sistema de gestão da qualidade que envolve esse produto. Ele vai adequar essa empresa tanto documentalmente como estruturalmente, dando todas as condições necessárias de acordo com as especificações do fabricante, para que aquele produto não saia, né, da especificação ideal e que não venha comprometer a estabilidade daquele produto, né? E dentre essas atividades, ele vai entrar também nos controles sanitários daquela empresa, controle administrativo, rastreabilidade do produto. Então, o farmacêutico, ele é o responsável técnico da empresa, mas ele tem N funções que englobam o sistema de gestão da qualidade, que não é uma pessoa só que faz, mas ele é um profissional apto a gerenciar esse sistema de gestão da qualidade que envolve esses produtos de interesse à saúde, porque ele foi treinado para isso, qualificado, né? E ele está apto a saber quais são as adequações a nível de resolução da diretoria colegiada, a nível do que a empresa precisa fazer, a nível da regularização de uma forma geral. Que quando a gente fala de importação, a gente assume o caráter de fabricante no país de origem. Você é o detentor, o importador e detentor do registro. Então, ele tem que ter toda essa rastreabilidade do produto que envolve todos esses controles. E o farmacêutico, ele atua aí, né? Ele não só assina, ele se responsabiliza por toda e qualquer atitude ou qualquer coisa que aquele produto pode acontecer qualquer tipo de coisa com aquele produto a nível de mercado, ele vai ter que estar aí respondendo legalmente e tecnicamente por isso. Uhum. E no caso, quem é esse público que procura os profissionais farmacêuticos habilitados para importação dos produtos, né, da saúde? Geralmente, qual é esse público que procura? Então, o público, nesse momento, teve uma sessão, assim, uma procura grande, são as chamadas trades. Quem são as trades? As trades, geralmente, elas fazem importações por conta e ordem ou encomenda, que a gente vai falar um pouquinho disso um pouco para frente. Só que as trades, elas podem ser importadoras, exportadoras, podem ser por conta própria ou por conta e ordem. As distribuidoras, houve um aumento significativo também. Alguns operadores logísticos que, além de fazer armazenagem, quiseram incluir a questão da importação. E até mesmo transportadoras, que antes só tinha autorização de funcionamento da Anvisa para poder transportar medicamentos e quiseram ampliar a atividade agora para o transporte de produtos para a saúde, que no caso são as seringas, né? São os testes de Covid, as luvas, as máscaras, todos esses produtos são considerados produtos para a saúde. Então, esse é o público-alvo. E principalmente, como eu dei ênfase às trades, são as que são procuradas, né, pelos detentores de registro, que são as pessoas que querem importar e não possuem radar o suficiente para poder estar fazendo essa importação, procuram essas empresas para poder trazer os produtos de forma adequada. E as trades, por sua vez, procuram o profissional habilitado para poder adequar de acordo com aquele produto em questão, seja ele, a gente está dando bastante ênfase a produto para a saúde, porque a situação da pandemia é o produto para a saúde, né? Mas isso é a mesma regra para medicamentos, para cosméticos e para saneantes, cada um com a sua resolução da diretoria colegiada, tem a sua especificidade, tem uma situação um pouco diferente da outra, mas o fim
é o mesmo. São o público-alvo na situação atual são esses tipos de empresa. Entendi. A gente viu acontecer também algumas pessoas que não são da área, né, de saúde, que são empreendedores, que viram, né, uma oportunidade, né, nisso daí e que procuraram um trade ou profissional farmacêutico, né, habilitado para poder fazer esse tipo de operação, para poder entrar no mercado, né? E isso é possível, Débora, através, no caso, que precisaria da trade de um profissional farmacêutico que tivesse, né, a RT ou a habilitação para poder fazer isso. Sim, inclusive houve bastante especulação, né, de empresas que não teriam condições algumas de estar atuando e que às vezes me ligam, quer tirar as dúvidas, e a gente tem que explicar como funciona toda essa logística, né, que não é uma coisa tão simples, não é simplesmente a AF se tornou um linguajar comum dentre eles, mas eles não têm um pouco, às vezes, noção quais são os controles, o que está por trás dessa AF. Né? A AF não é só uma publicação do Diário Oficial da União, que muitos farmacêuticos, às vezes, até têm dúvida, Débora, mas a AF não é um certificado, não é um documento. Não, a AF é uma publicação no Diário Oficial da União. Então, não é só isso, não é só uma publicação. Até a gente chegar a esse ponto, né, que a AF, que é autorização de funcionamento, que vai habilitar essa empresa a uma dezena de controles que devem ser seguidos, processos, procedimentos, responsável técnico tem que estar presente na empresa, né? E que realmente, muitas vezes, quando a pessoa ou aquele representante legal de determinada empresa quer entrar no ramo, ele precisa procurar o profissional habilitado para poder explicar realmente, porque um projeto iniciar sem o estudo de viabilidade tende a dar errado, porque são surpresinhas que vão acontecendo, que são coisas que podem ser previstas para uma pessoa que tenha know-how na área, que já tenha passado pela mesma situação, e que talvez um simples estudo de viabilidade vai fazer com que a empresa decline, né, visto uma não capacidade técnica e operacional para, de fato, estar atuando nesse mercado. Então, é muito importante o estudo de viabilidade da empresa antes que entre no ramo, né? Que realmente é uma série são procedimentos, né, que a gente vai passar. Eu vou falar um pouco mais sobre esses procedimentos de como homologar uma empresa e colocá-la apta a importar produtos de interesse à saúde. E é isso, essa questão do estudo de viabilidade é muito importante antes de iniciar a importação e a operação em si. E o que foi observado por você assim, de diferente nesse período de pandemia em relação à importação desses produtos de interesse à saúde, do que era assim, da pandemia? Então, para falar um pouquinho dessa questão de como a empresa pode importar, né? Quais são as etapas que ela tem que passar? Eu considero 4 etapas, né? Que a primeira etapa é a etapa da assunção do responsável técnico, que vai ser o cadastro junto ao Conselho Regional, né, de farmácia, toda a adequação também do CNAE de atividade dessa empresa, que a primeira etapa é o conselho, né? A principal situação que vai ser exigida é a certidão de regularidade técnica dessa empresa, que isso aí vai ser de acordo com a atividade pleiteada. Por exemplo, armazenagem, distribuição, importação sem depósito ou com depósito, isso vai ter uma variação também da carga horária desse responsável técnico. E a segunda etapa seria a vigilância sanitária, que, ao meu ver, é o ponto mais crítico do processo. Por quê? Eu considero que a vigilância sanitária é o olho da Anvisa, que é a terceira etapa, porque é a vigilância sanitária que vai estar verificando pessoalmente, né, vai estar fazendo a vistoria pessoalmente, de toda a situação técnica e operacional dessa empresa. Então, essa seria a segunda etapa, que é a etapa que vai incluir a questão de procedimentos operacionais, manuais de boas práticas, plano de gerenciamento de resíduos, dentre outros, né? Alguns produtos, dependendo do que a empresa vai importar, pode envolver
certificações de boas práticas, mas aí envolve mais a classificação do produto. Mas de uma forma geral, para importação, por exemplo, de cosméticos e produtos para a saúde, risco 1 e risco 2, a certificação não vai ser pleiteada nesse sentido. Então, o segundo seria a vigilância sanitária, onde que nós vamos obter o relatório conclusivo da vigilância sanitária, e uma etapa depende da outra. Porque muitas situações falam assim, mas qual que é o prazo? Então, o prazo não é um prazo rápido. Não tem como ser tão rápido. Porque como você depende de uma situação do conselho a ser resolvida, depois do conselho você depende de uma situação da vigilância, e você envolve inúmeras pessoas e fiscais, não tem como ser, 30 dias eu consigo? Não, 30 dias não dá. Não tem condições de 30 dias você colocar uma empresa ok, tudo lindo, maravilhoso para funcionar. Terceiro passo, você já precisa estar com um relatório conclusivo favorável da vigilância sanitária, precisa estar com um cadastro ok dessa empresa no portal da Anvisa, o enquadramento dessa empresa já tem que estar ok, porque a taxa que ela vai pagar na Anvisa vai ser de acordo com o porte da empresa. Então, isso também já tem que estar ok. E o que vai acontecer? Você vai pleitear, fazer o peticionamento daquela atividade que você deseja. Você vai importar cosméticos, vai importar medicamentos, vai importar por conta e ordem. Por conta e ordem não vai entrar aí, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Isso aqui é só para importação, toda essa etapa que eu estou dizendo é importação por conta própria, que depende de conselho, vigilância e Anvisa. E muitos farmacêuticos ainda, assim, sem perceber, confundem às vezes Anvisa com Visa. Visa, vigilância, que é a municipal ou a estadual. Depende da pactuação entre o Estado e o município. Tem algumas atividades que são responsabilidades do Estado e outras que são responsabilidades do município. E, no caso de produtos para a saúde na nossa região, é vigilância sanitária municipal, que foi pactuado essa atividade de importação de produtos para a saúde. E a terceira, que seria a Anvisa, que aí você vai peticionar, né, a AF de acordo, que aí tem os fatos gerador, o código de assunto, referente a cada tipo de solicitação. Então, é muito importante que o farmacêutico se atente ao fato gerador, o código de assunto, porque se ele colocar isso errado, pode culminar em deferimento, né, pagamento de taxas indevidas. Depois que você submete esse processo para Brasília, você não consegue mais a restituição de taxa desse produto desse processo, se for erro de quem está fazendo, né, o processo, a não ser que seja uma situação que você gerou, pagou e não submeteu. Aí você consegue a restituição dessa taxa. Agora, se você, por descuido ou por não ter conhecimento, por isso que é muito importante a qualificação dessa pessoa que está fazendo esse processo, né? E aí é a terceira etapa. A quarta etapa é o registro do produto, que não se pode importar nenhum produto sem a devida regularização e, consequentemente, registro. Uns são cadastro, outros são registro, né? Mas, enfim, resumindo, é um registro. E, nesse caso, a empresa já precisa ter publicado no Diário Oficial da União a sua autorização de funcionamento, porque senão ele não consegue dar entrada no seu registro. E aí o registro vai ter uma classificação desse produto, né, anterior ao registro, que também é uma coisa que tem que se atentar, que se a classificação do produto estiver errada, pode cair e culminar em deferimento e pagamento de taxas indevidas, né? Então, o que eu vi de diferente nisso tudo? Porque muitos me procuram e falam, mas agora a Anvisa está facilitando, né? Que, inclusive, seria, eu acho que até uma pergunta eu já vou adiantar e que eu vou incluir nessa questão aí do que está diferente. A Anvisa não facilitou as coisas, porque ela precisa disso para manter a qualidade do produto. Ela precisa responsabilizar a empresa, ela precisa de rastreabilidade. Se trouxer algum evento adverso, precisar de entrar um produto em recall, a Anvisa precisa dos mesmos controles. O que a Anvisa fez? A Anvisa disponibilizou um procedimento de priorização de processos de empresas relacionadas ao Covid-19.
E para isso você precisa de fato, não adianta eu falar que o produto é relacionado ao Covid, por exemplo. Seringa não é um produto relacionado ao Covid-19. É um produto para a saúde? É. Eu vou ter que adequar a empresa para o produto para a saúde? Vou. Mas se eu for trabalhar só com seringa, eu não vou conseguir entrar nessa fila de priorização de análise. O que ela fez nesse momento de pandemia é priorizar os processos de empresas que querem importar e distribuir produtos para a saúde. Aí é um procedimento extra que nós temos que fazer, temos que indicar quais são os produtos, enviamos o expediente, né? E todo o número de transação, CNPJ da empresa, razão social, explicamos o motivo, e realmente o que era 75 dias úteis virou 10 dias úteis. Isso é que Bacana. a Anvisa facilitou, ela diminuiu o prazo, mas os controles, as adequações, tudo é a mesma situação, é a mesma condição para a adequação da empresa, né? Se a gente for entrar em produto, teve umas situações, né, pela 356 e 379, né, que a 379 veio alterando a 356, alguns produtos que estão isentos de registro relacionado ao Covid-19. E isso aí tem um prazo para acabar, né? Como a RDC saiu em março, a gente já está em setembro. E o prazo dela, da RDC, são 180 dias. Então, teoricamente, esse prazo está acabando agora em setembro. No rodapé, mesma coisa que eles fizeram com o álcool gel, né? Mesma coisa que eles fizeram com o álcool gel. Exatamente. Aqueles que não faziam o álcool em gel, que aí no caso não é a 356 nem a 379, é a 348 e a 350, se eu não me engano. Que seria o registro do produto, né? Exatamente. E mesmo assim tem essa situação do prazo. Ele poderia, sim, fabricar, importar esse álcool em gel, mas com prazo de 180 dias. E que podem ser prorrogados ou não. Estamos no início, assim, meio de setembro já, né? E não temos notícia de prorrogação. E o que vai acontecer, o que está chegando próximo a esse prazo, né? E que também a Anvisa não fez isso assim, eu não estou registrando. Ela está registrando esses produtos normalmente. Ela só fez isso em caso de falta desses produtos no mercado. Por exemplo, um farmacêutico que trabalha no almoxarifado de hospital, ele vai dar prioridade a um produto que é registrado. Por mais que ele tenha ali em sua cotação um produto que ele sabe que ele pode, né, comprar ali para o hospital, um produto, uma máscara, né, um teste para Covid que não tem registro, ele pode, pela 379, ele pode até final de setembro. Mas ele vai dar prioridade ao produto que é registrado, porque a garantia de controle é muito maior. Ela só fez isso em caso de falta do mercado, mas a prioridade são os produtos que são registrados. Essa é a diferença. E também vi uma diferença, que eu comentei que teve essa questão de priorização na Anvisa Brasília, que é a terceira etapa, a segunda etapa, que é a vigilância sanitária. Quando a gente contacta a vigilância, demonstra também que é uma empresa relacionada ao Covid-19, a fiscalização tende também a dar prioridade, porque ela vê que é uma situação, né, que ela vai estar contribuindo, né, na situação aí da pandemia, e ela percebe também que a empresa ela não quer atuar de forma irregular, né? Então ela está dando também, não tem um procedimento específico como a Anvisa tem, porque as vigilâncias municipais, elas são descentralizadas, né? Elas variam muito de município a município. Algumas estão atuando já presencialmente, com protocolos presenciais, então você acaba tendo mais contato, né? E consegue dialogar com o fiscal. Outra já é só através de protocolo online, né? Então, o meio de comunicação é e-mail, mas eu não estou tendo tanta dificuldade nesse sentido. Eu estou vendo um retorno grande, principalmente quando a fiscalização está ciente de que essa empresa realmente é relacionada ao Covid-19. Entendi. É uma dificuldade que às vezes a gente vê muito na operação no site do próprio sistema da Anvisa, né? Sim. Não desse retorno de prazo, né? A gente vê muita reclamação das pessoas tentando acessar com dificuldade, às vezes porque o sistema cai, sai, né, fora do ar.
Pelo menos é o que eu tenho vivenciado assim. E Débora, Então, mas esse você até explicou para a gente. Só que não quero te cortar. Esse procedimento de priorização não é através do site, tá? É através do e-mail da COAF. E ele, no caso, eu tenho tido bastante retorno, tá? Dentre os que mais demoraram 3 dias para me dar o retorno nesse procedimento de priorização de processo. E geralmente eles avisam que em 3 dias vão estar publicado aquela AF. Eles já analisam, já respondem e falam: o processo foi deferido e estará publicado dentro de 3 dias. Isso é uma coisa assim que está sendo muito interessante a nível de Anvisa, porque a gente sabe, né? Atender o Brasil. A publicação é no Diário Oficial. A publicação é no Diário Oficial. Isso, a publicação no Diário Oficial, que só passa a valer a partir do momento que foi publicado no Diário Oficial. Então, assim, esse retorno está sendo bem interessante, porque realmente antes a gente não tinha esse canal, né? E agora a gente está tendo esse canal devido à situação de urgência. Entendi. Você até explicou para a gente aí, mas você podia resumir, então, essas etapas, né, que a empresa precisa passar a nível regulatório para ela estar apta a importar, resumidamente. Então, resumidamente, são 4 etapas. Primeiramente, Conselho Regional de Farmácia, né, que vai envolver o responsável técnico. Segundo, Vigilância Sanitária, que aí, no caso, depende do município que essa empresa está, se vai ser estadual ou se vai ser municipal, que vai ser de acordo com a atividade que ela vai pleitear. Terceiro, vai ser Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai ser a chamada AF, né, que é Autorização de Funcionamento, que aí ela vai variar se for importação por conta e ordem, que eu vou falar lá na frente. Mas pensando em distribuição, armazenagem, transporte e importação por conta própria, vai ser a Anvisa Brasília, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E se tratando de importação e já envolvendo a regularização do produto, seria considerado uma 4ª etapa, o registro do produto, que é feito com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns produtos, como por exemplo, alimento, que é um produto de interesse à saúde, o alimento também, que às vezes a gente esquece. Alguns alimentos importados, que são desobrigados da obrigatoriedade de registro, eles são notificados na vigilância sanitária municipal ou estadual. Vai depender da pactuação também daquele município de onde essa empresa se encontra. Mas, de um modo geral, os produtos são... que antigamente a gente usava para cosmético também, notificação grau 1, e que hoje em dia passou para registro, tudo registro, né? E alguns procedimentos que você atua bastante nesse ramo de cosmetologia, e você vê que hoje em dia a gente lida dessa forma, grau 1, grau 2, mas que é tudo, que temos agora para facilitar alguns registros e alguns cadastros, quando se fala também de produtos para a saúde, temos agora o Solicita, né, da Anvisa, que veio também facilitando, que antes não tinha nessa plataforma os peticionamentos de empresa, que isso daí automatizou, né, o sistema, que antes a gente tinha que pegar, montar o processo, levar lá no correio, mandar isso para Brasília, ainda mais agora, nesse sentido agora, que a gente está numa situação onde os correios estão com uma certa dificuldade com relação a prazos. Tinha alguns ainda procedimentos que você tinha que fazer presencial, né? Você tinha que arrumar alguém lá em Brasília que fazia essa parte, essa consultoria para poder marcar lá, protocolar presencialmente, né? Ainda tinha isso. Porque se a gente for analisar, a Anvisa é relativamente nova, mas ela foi tendo um progresso muito grande a nível de sistema, né? E hoje, inclusive, essa questão do peticionamento de empresas das AFs nesse sistema é uma coisa extremamente nova, começou agora nesse período de pandemia, provavelmente não foi só pensando na pandemia, porque não tem como uma implementação dessa ser feita do dia para a noite, né? E a pandemia foi uma situação um pouco assim, do dia para a noite. Mas é uma situação que está auxiliando bastante nesse sentido, que evita até de você consegue fazer do próprio escritório, você não precisa sair, ir lá, né? E também a condição da assinatura digital, né? Que antes não era possível nessa documentação. Tinha que ser assinatura presencial, com reconhecimento de firma, e hoje a Anvisa já está aceitando a assinatura
digital. Não é aquela assinatura do PDF, tá, gente? Assinatura de órgãos credenciados pelo ICP Brasil, não é aquela assinatura do PDF só, não. Você consegue assinar através do PDF, mas você tem que ir fazer um cadastro e a Anvisa tem aceito a assinatura digital. Não só a Anvisa, como Vigilância, o Conselho, né, Regional de Farmácia do Espírito Santo também tem aceito, que também para a gente é um progresso que evita que a gente tenha que ir no cartório, reconhecer firma. Então, assim, é uma situação que também veio diferenciando esse momento aí de pandemia. Débora, se você até falou um pouquinho sobre o público-alvo, né, que procura, né, para poder fazer essa importação. Aí você falou das etapas também, né, porque que a empresa precisaria passar, né, nesse nível regulatório para poder fazer a importação. No caso, uma empresa que ela procura, ela não é da área de saúde, ela procura, né, uma trade ou procura, né, um consultor, né, um RT não farmacêutico que seja habilitado para poder fazer essa importação. No caso, essa empresa, ela tem um mínimo que é exigido por legislação ou de estrutura que ela tem que ter, tipo, um exemplo, ela tem que ter um alvará sanitário também, ela precisa ter um corpo de bombeiro, como é que é? Então, a nível de Anvisa, né, que seria para a chamada AF, são essas etapas que eu disse, né, que é CRF, Vigilância e Anvisa. Mas a nível regulatório... Mas mesmo ela contratando a trade, se a trade for fazer esse processo. Sim, então eu acho que seria interessante eu falar a diferença de importação por conta e ordem encomenda e importação por conta própria para poder entrar nessa questão da trading. Porque a importação por conta e ordem e encomenda, ela não tem contato com o produto. E ela não o processo dela não é na Anvisa Brasília. Ela na CVPAF, que é uma Anvisa, mas é uma Anvisa de portos, aeroportos e fronteiras. É um corpo fiscal diferente e que lida com RDCs diferentes. Inclusive, para essa autorização, que a maioria das trades tem, que é por conta e ordem e encomenda, né? Que por conta e ordem de terceiros, né? A nível de operação de Receita Federal, por conta e ordem e encomenda, não é a mesma coisa. Mas a nível regulatório é a mesma AF. Essa AF, que é por conta e ordem e encomenda, não precisa de responsável técnico e não precisa de vigilância sanitária. Então, ela pula CRF, ela pula vigilância, mas ela tem um procedimento específico a ser cumprido na CVPAF, que é a Anvisa de Portos, Aeroportos e Fronteiras, né? Então, essa importação por conta e ordem, por sua vez, não pode registrar produtos. Por quê? Se ela não tem um responsável técnico, porque todo registro tem que ter um responsável técnico. Ela não tem alvará sanitário, então ela não provou que ela tem capacidade técnica operacional para poder distribuir, armazenar e também ela não pode distribuir. A única coisa que ela faz é parte documental. Ela tem o radar, que a maioria das vezes é um radar ilimitado. Por exemplo, o importador ele quer trazer, ele já é importador perante a Anvisa e ele quer trazer uma quantidade muito grande, vai dar muito caro e o radar que ele precisa para poder importar não é o suficiente. Então ele vai e contrata essa trading. Essa trading, ela pode também importar por conta própria. Mas se ela importar por conta própria, ela vai ter que fazer aquelas 4 etapas lá. Conselho, vigilância e Anvisa. Agora, se ela quer trabalhar só por conta e ordem e encomenda, ela vai só lidar com a CVPAF. E essa CVPAF não é nacional, ela é regional. Então, por exemplo, aqui em Vitória tem, em Santa Catarina tem, em São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. E e o processo ainda não migrou a nível sistêmico, então é tudo presencial. Ainda, porque a tendência é ir tudo para solicita. Mas até o momento é presencial. Então você tem que montar o processo, você tem que ir lá, protocolar, acompanhar. E também é publicado no Diário Oficial da União. A AF é igual, é a mesma condição, ela sai, a publicação é bem semelhante. E uma coisa que é dúvida também dos farmacêuticos, porque a importação por conta própria não sai assim na AF, importação por conta própria. Ela sai importação. Já a importação por conta e ordem de terceiros,
ela sai assim. Então, quando tiver só... mas como é que eu identifico se é por conta própria ou por conta e ordem? Se tiver só, importa... Primeiro, que se já tiver distribuir junto, é por conta própria. Não tem como você importar por conta e ordem e na mesma AF tá lá distribuir. Né? São em Anvisas diferentes. Né? Então, na AF, por conta e ordem, vai estar escrito por conta e ordem de terceiros, que é a mesma que é usada por encomenda, tá? Encomenda por conta e ordem é na mesma AF, que é a pleiteada na CVPAF, e a por conta própria vai ser na Anvisa Brasília. Então, por que essa empresa procura essa trade? É por conta disso. É por quê? Porque ela é considerada, né? Ela não quer dizer que ela não pode não ter nada. Eu vou usar uma trade porque eu não quero ter nada. Ela também tem que ter o dela. Ela vai usar a trade porque ela tem uma questão fiscal, né, a nível de valor, que impede que ela faça com o próprio radar e ela terceiriza essa trade. Entendeu? Agora, por quê? Por que motivo? Porque muita gente não entende, gente, mas é trade, é importadora. A trade, ela pode importar por conta própria também. A não ser que essa empresa, ela queira, não, eu quero tudo no nome da trade. Aí essa trade tem que ter importação por conta própria. Ela, se ela tiver só por conta e ordem, ela não tem condição de fazer tudo para uma empresa. E a empresa não ter nada, não ter nenhuma documentação. Porque essa empresa que entra nesse processo, ela tem um nome de adquirente. Esse adquirente, ele precisa também ter AF. Ele não pode não ter AF. Entende? Então, muitas vezes, o adquirente, ele é um importador por conta própria, ele registra o próprio produto e ele importa por conta e ordem de terceiros com a trading, porque ele não tem radar o suficiente para poder fazer isso. Eu também nem é só radar, know-how, né? Talvez ele não tenha experiência no trâmite, né? No trâmite. Até mesmo porque envolve várias áreas também, tem a parte de frete, que é bem complexo também, frete aéreo, frete por navio, né? Então, sim, ele vai te dar o melhor modal, né? Ele vai te oferecer isso, né? E até a gente estava conversando um pouco nessa questão, a questão de alíquota. Nós, farmacêuticos, assim, tem aqueles que entram nesse ponto, mas em âmbito regulatório, eu, Débora, não entro nesse âmbito. Hoje tem empresas especializadas nisso, que classificam aquele produto conforme o NCM dele e que vai escolher a melhor alíquota para estar fazendo essa situação, né, da importação, o deferimento de LI. Isso é parte com o despachante. A gente arruma a casa toda até chegar lá. Chegou lá, parte de alíquota, de deferimento de LI. Tem uns farmacêuticos que, por livre e espontânea vontade, atuam, né? Mas se você quiser também abraçar tudo, você pode se sobrecarregar. Porque muitas vezes a gente acaba querendo fazer uma parte que não é nossa e compromete e não se atenta o que realmente a gente deveria fazer, né? Como farmacêutico ali presente na importadora. Então, assim, eu como profissional, eu não entro nessa parte de alíquotas e de liberações, porque vai ser uma atividade extrema, né, visto as outras atribuições que o farmacêutico tem sobre a empresa. E até mesmo a questão do registro, né? Que não necessariamente precisa ser farmacêutico, mas o farmacêutico deveria sim sempre fazer o registro, saber fazer o registro, porque é ele que se responsabiliza por esse produto. Quem melhor que ele para não registrar também esse produto, né? Ele e também para informação técnica, né? Ele que vai ter informação técnica disso, né? Que muitas empresas, devido à demanda também, tem empresas que têm uma demanda altíssima de registro. Não tem como pegar o responsável técnico, por exemplo, de uma multinacional, que registra 60 produtos por mês. E aí o farmacêutico tem as outras atribuições. Ele vai fazer esses 60 registros, aí realmente é uma questão de o que é prioridade, né? Mas um ramo para o farmacêutico também. Se ele quiser, não, eu vou trabalhar só com registro. É um ramo para o farmacêutico trabalhar só com registro, caso ele tenha aptidão a isso. Uma coisa que eu estava até refletindo sobre isso também, e já aconteceu até na minha empresa também, por exemplo, a gente falou sobre o farmacêutico na importação, né? Hoje tem profissionais dentro da alfândega, né, que quando uma carga
fala que vai para o canal vermelho para analisar, às vezes por causa de uma diferença de NCM, alguma outra informação que coloca eles em dúvida, né, se realmente é aquilo que está descrito, que tá, né? Tem aqueles profissionais que eles analisam, né, aquele material e fazem um laudo, né? E não é qualquer profissional, geralmente é um especialista e quem eles indicam dentro da alfândega, né? Isso aí eu acharia até uma área muito bacana, de repente, dos farmacêuticos começarem a olhar para isso daí, porque é um laudo também que não é barato, é um valor bem significativo, né? Já aconteceu, né, na empresa a gente ter que arcar com esse laudo. Então, e que eu vejo poucos profissionais, né, da nossa área assim atuando ou olhando para isso daí também. Sim. E aí, Débora, eu queria saber também um pouquinho, por exemplo, você falou, não entrando muito, né, mas a gente falou de radar, às vezes a empresa tem um radar, mas não é suficiente, por isso que ela procura uma trade, né, dentre os 3 diferentes tipos, né, de importação. Aí você falou que ela procurou a trade, às vezes, por isso também. No caso, esse radar, eles analisam pelo faturamento da empresa, pelo capital social, geralmente é o quê? Então, o radar em si, quem tira esse radar é o despachante, né? Então, esse despachante ele faz uma projeção, por exemplo, ele pergunta à empresa, não que o farmacêutico não possa fazer, mas de uma forma geral, é o despachante que lida com a situação do radar, tá? E também não é todo despachante, né? Tem aqueles que também não trabalham com isso, vai depender do que a pessoa vai te oferecer. Mas o radar, ele vai ser baseado no valor que, por exemplo, ele vai perguntar assim, qual que vai ser essa primeira importação sua aí? Vai ser quantos $1.000? Então vai dar para ser o radar limitado, né? Que é o expresso. Então não, o seu passou de X $1.000, vai ter que ser o radar ilimitado. Então, assim, vai depender do valor de importação que essa empresa vai querer fazer. É que vai definir o radar dessa empresa. E isso é Receita Federal, isso não é Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso que a gente é raro você encontrar um farmacêutico que trabalha com radar, né? Porque envolve mais a receita. Porque nesse ramo regulatório de importação, a gente tem uma interface com o despacho aduaneiro, que é a área Comex, né? Então a gente fica nesse faz ou não faz, né? Não é que não possa fazer, mas na maioria das vezes a gente, quando a empresa chega pra gente arrumar a casa, vamos assim dizer, ele já vem com radar. Ele já vem com o radar pronto, né? Então a gente já parte para aquelas 4 etapas que eu expliquei para adequação da empresa, né? Entendi. E também com relação à RDC, que eu queria falar um pouco da 356, 379, é que ficou uma dúvida, assim, de uma forma geral. Mas a RDC, a Anvisa não precisa mais de AF. Ficou essa situação aí sendo discutida aí no mercado. Se era possível importar e distribuir sem a AF, né? Exatamente. Então, assim, seguindo a 379, que foi a que alterou a 356, porque quando a 356 foi publicada, foi bem no início da pandemia, onde todo mundo estava desestruturado para a nova situação, né? Até mesmo a Anvisa não estava estruturada para isso. Então, ela já veio liberando realmente da AF, a 356. Mas a RDC 379 veio alterando a 356. E, infelizmente, ficou um pouco ambígua essa situação, se deveria ou não ter a AF. Só que no parágrafo 2º da 379 fala que a empresa precisa ter AF para importar produtos para a saúde, que é, no caso, os produtos relacionados ao Covid-19. E aí, o que acontece? No mercado, né? Aconteceu o quê? Algumas empresas acabaram conseguindo importar sem a AF, e outras tiveram problema. Teve umas que conseguiram distribuir e outras que tiveram problema por conta dessa falta, até mesmo, que a gente também depende nessa situação aqui da interpretação do fiscal, porque na mesma RDC fala que precisa e fala que não precisa na mesma RDC. Entendeu? Então, quando a empresa vem e me pergunta, precisa? Precisa.
porque eu não Sim. quero deixar ela andar sem carteira, vamos assim dizer, né? Eu quero que ela esteja, porque o correto é ter. Ela só vai ter condições técnicas, ela só vai comprovar a capacidade técnica e operacional para a atividade se ela tiver a AF. Então, ela precisa sim da AF, ela precisa estar adequada para poder fazer de fato a importação de produtos para a saúde, de medicamentos e de todos os outros produtos. E a gente está dando ênfase à questão do produto para a saúde, porque é o tópico de hoje. E a questão do responsável técnico, né? Que eu gostaria de falar. É uma pergunta que sempre me perguntam, assim, tem que ser farmacêutico? Se for importadora de medicamentos, tem que ser farmacêutico. Agora, se for produtos para saúde, cosméticos, saneantes, pode ser outro profissional da área da saúde. Se for medicamento, somente o farmacêutico. Só farmacêutico, né? Exatamente. E Débora, e no caso do produto, por exemplo, para a empresa importar esse produto da área de saúde, ela precisa registrar o produto? E seriam quais as etapas para poder fazer isso? Então, o registro do produto, como a gente considerou na primeira situação, que ele seria considerado como a quarta etapa, né? Então, isso significa que ele já tem que ter, essa empresa já tem que ter a AF para importar ou fabricar, que são os únicos que podem registrar. Porque tem muita distribuidora que procura a gente e fala, eu quero registrar o meu produto. Não, não pode. Quem tem só distribuição, registrar. Tem que ter importação ou fabricação para poder registrar produtos. E aí, primeiramente, já tem que estar publicado. Mas Débora, e se eu tiver já o expediente, o número de transação? Não, não adianta. Você tem que ter a AF publicada em Diário Oficial da União para iniciar o processo de registro. Depois, assim, nesse período que você está adequando a empresa, vamos supor que ele já tem em vista que ele quer registrar, ele pode sim fazer a organização documental do que ele vai precisar para poder registrar, que são os testes de estabilidade, testes de eficácia, de eficácia, de segurança, dentre outros testes que vão ser exigidos de acordo com o produto. Um medicamento vai ser exigido muito mais do que um cosmético, né? Isso vai depender do que ele vai registrar, né? E falando também de produtos para a saúde, a gente tem uma situação que é a certificação internacional de boas práticas, que para a classificação 3 e 4 de produtos para a saúde é necessário para o registro deles. O risco 1 e 2 não é necessário. Por exemplo, o teste de COVID, ele é um produto para diagnóstico in vitro, classe 3. Então, ele precisa da certificação internacional de boas práticas. Então, aquele registro daquele produto, por exemplo, o medicamento é um que, em toda situação, ela vai precisar da certificação internacional de boas práticas. Então, ele vai precisar disso para poder registrar. Mas se o produto, por exemplo, cosmético, se você quiser tirar, ok. Mas se você não quiser tirar, você não precisa. O saneante da mesma forma. Entendeu? Então, a classificação do produto é muito importante no estudo de viabilidade também, para você traçar o que você vai precisar, porque não adianta você submeter o produto ao registro sem ter classificado adequadamente e depois você precisar da certificação e você não ter a certificação, né? Aí teve essa situação extraordinária da 379, que alguns produtos relacionados ao Covid-19 mudou um pouco essa certificação. O que mudou? Aí mudou e aí facilitou. Porque antes, na certificação internacional de boas práticas, o fiscal da Anvisa, ela tinha que ir na planta da fábrica ver toda essa condição técnica e operacional. Então, o que as empresas do Brasil faziam? Contratavam uma pessoa aqui no Brasil que entende da legislação brasileira e que saiba falar a língua de onde é a fábrica, de onde é o fornecedor. Esse profissional analisava, fazia toda essa pré-inspeção, vamos assim dizer, e já deixava pronto para receber o fiscal. Nesse tipo de inspeção, geralmente a Anvisa avisa a data prevista que o fiscal vai estar lá. E aí, esse profissional voltava e retornava na data que esse fiscal da Anvisa estaria lá. E aí é um procedimento caro, onde tem uma taxa fixa de quase R$75 mil
para essa certificação internacional de boas práticas, né? E isso é fixo, é independente do porte da empresa, que as demais taxas de registro, né? Os registros em si, é baseado no porte, o que a empresa faturou o ano anterior. E esse enquadramento é feito através da certidão simplificada da junta comercial, quando a empresa é micro e pequena empresa, ou o ECF, com todas as pastas e fichas, quando a empresa sai do micro e pequena, de micro e pequena empresa, né? Que aí você vai demonstrar a Anvisa se você é médio, se você é grande porte, né? Mas quando você pega uma empresa que fatura já mais de 50 milhões, aí você não precisa nem enquadrar. Não vai adiantar. Porque a partir do faturamento de 50 milhões ano, não existe mais enquadramento. Aí ela vai pagar as taxas de acordo com o teto, né? Então, eu incluí essa questão da certificação internacional aí no contexto, porque para alguns registros específicos será necessário o certificado internacional de boas práticas. Aí, mas a Anvisa, o que ela tirou nessa situação de pandemia? Esse fiscal não vai lá na planta, é feito um processo, né, onde essa empresa lá fora tem que pertencer ao IMDRF, que é um fórum criado internacionalmente para poder unificar essa questão de licença, de certificação. Então, por exemplo, na China vai ser aceito o certificado tal, tal, tal. Nos Estados Unidos vai ser aceito o FDA. No Brasil vai ser aceito a Anvisa, se ela tiver. Então, é uma forma de unificar e garantir a qualidade dessa certificação em cada país. Então, se ele pertencer ao IMDRF, ele, dependendo da robustez desse processo, ele poderia, sim, conseguir essa certificação internacional de boas práticas de uma forma extraordinária e, mesmo assim, com vigência somente de 1 ano, né? Porque a certificação geralmente são 10 anos. Então, ele conseguiria só 1 aninho aí para poder estar operando com essa certificação aí para esse produto direcionado ao Covid-19. E que, por exemplo, as empresas que conseguiram essa certificação aí extraordinária, está acabando o prazo delas agora em setembro e elas não sabem ainda o que fazer. E se me perguntar, também não sei o que fazer para poder revalidar, porque ainda a Anvisa não nos comunicou o que é para fazer. Ela não sabe nem se ela vai prorrogar isso, né? A gente não tem notícia até a data de hoje, né? Então, a gente tem que aguardar o que vai ser feito para essa revalidação. Então, dando prosseguimento no registro, fez toda essa parte documental, a classificação do produto, enquadramento da empresa. Para cada classificação vai ser um fato gerador, vai ser uma condição diferente ou um sistema interno diferente do portal da Anvisa. Para o cosmético é um, para o produto para a saúde é outro, né? Então, vai depender do produto que essa pessoa vai registrar. E aí vai acontecer o registro, igual alguns produtos, como, por exemplo, o cosmético, que é o isento de registro. Você pagou o DUA lá, tá na mão o registro. É claro que assim, você tem que ter consciência, fazer análise daquela documentação, porque a Anvisa, por volta e meia, ela vai estar analisando aquela notificação que você fez ali, né? Então, se ela encontrar qualquer coisa irregular, ou vai cair por terra a sua notificação do seu cosmético, ou vai cair em exigência, ou você vai entrar num recall, vai gastar com a logística reversa, né, para poder recolher essa situação que pode trazer até a falência uma empresa. Então, seria, resumidamente, esse é o caminho para o registro de um produto que não tem como eu falar de todos eles, eu teria que ficar aqui bastante tempo. É muito complexo. A gente vai até precisar de encerrar agora, Débora, porque está dando nosso prazo, né, e vai entrar outra palestra aí que o pessoal já está aguardando também. Queria te agradecer muito esse convite por você ter aceito, né? A gente tem uma ótima profissional aqui no estado, né? A Débora aí, que atua muito bem nessa área também, muito dedicada e com muita ética também, profissional sempre. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Queria agradecer a todos os colegas farmacêuticos também que estiveram presentes até agora com a gente também. E estender o convite que assistam às outras palestras também, que continuem se atualizando aí. Obrigada aí, Luiz Carlos Cavalcante também.
sempre colabora muito com a gente para a gente poder realizar esses eventos, né? E toda a equipe do CRF, os outros participantes, o Dr. Jedaias aqui presente também. E continuar aí para a nossa semana aí do farmacêutico. Muito obrigada pelo convite. Tá dando um pouco de interferência aqui. Muito obrigada pelo convite e quero dizer a todos os farmacêuticos, todo dia é o nosso dia, né? Mas felicidades a todos e que se especializem, né? Que é uma área que nós não vemos muito na graduação, mas que especializando tudo é possível. A gente tem um mercado enorme aí em logística farmacêutica, regulatórios, e é isso. Parabéns a todos nós farmacêuticos. Obrigada por tudo. Em nome Obrigada. do Conselho Regional de Farmácia, quero agradecer muito a Karina e a Débora, nossas colegas farmacêuticas, parabenizá-las pelo excelente evento, por tanto conhecimento que vocês trouxeram para a gente, e parabenizando vocês, também estou parabenizando os demais colegas farmacêuticos, né, por esse dia tão importante, o Dia Internacional do Farmacêutico, uma profissão tão ampla que atua em tantas áreas diferentes. Está aí uma área fantástica, que é a logística, né, que esse GT especialmente faz um trabalho espetacular, e o Estado do Espírito Santo, por ter um posicionamento logístico muito favorável, né, ele atrai muitas empresas para cá, e os nossos colegas farmacêuticos, como a doutora Débora, a doutora Karina, têm dado conta desse recado aí, e têm atuado muito bem, cada vez mais trazendo mais empresas aqui para o nosso estado, gerando mais empregos para todos os farmacêuticos. Pessoal, deu nosso tempo nessa reunião aqui, a gente vai encerrar, tá? Porque nós precisamos ir para outra. A gente tem agora, com o professor Dr. João Vicente Franchini, uma palestra sobre imunidade e Covid-19. Será que existe imunidade? Será que não existe? Como é que estão as evidências científicas em relação a isso? É o que a gente vai discutir a seguir. Convido a todos a participar.